Olá, pessoal do curso de Relações Internacionais da SES Unita, aqui é o professor Emerson de novo, continuando o nosso ponto 6, principais órgãos internacionais públicos e privados da arbitragem, nossa disciplina de arbitragem e mediação internacional. Veja só, pessoal, as audiências do Tribunal Permanente de Arbitragem são frequentemente privadas e confidenciais, embora as audiências públicas sejam realizadas de tempos em tempos, dependendo das regras que regem a arbitragem, geralmente em casos nos quais as partes são estados ou entidades governamentais. Uma coisa que é importante saber é o seguinte: entidades governamentais, em regra, não só no Brasil, no mundo, trabalham com o princípio da publicidade, ou seja, quer dizer, a maioria dos atos, a regra é que sejam atos públicos, tá? Enquanto que, em relação aos particulares, a privacidade é a regra, né? E principalmente quando as partes definem isso. O Tribunal Permanente de Arbitragem de Haia fornece regularmente serviços administrativos de apoio às partes e árbitros na condução de procedimentos arbitrais sob os auspícios do tribunal, servindo como canal oficial de comunicações e garantindo a custódia segura dos documentos. O tribunal também pode fornecer serviços como administração financeira, apoio logístico e técnico para reuniões e audiências, organização de viagens, secretariado geral e apoio linguístico. Além disso, o funcionário do Biro Internacional pode ser nomeado registrador secretário para um caso e realizar tarefas administrativas sob orientação do Tribunal Arbitral. Então, o Tribunal Permanente de Arbitragem, serviço parecido com a ICC também, dá esse apoio logístico, né, que inclui até serviço de tradução, caso seja necessário para as partes envolvidas na arbitragem. Por fim, em relação ao Tribunal Permanente de Revisão, o TPR do Mercosul, aqui é o último tribunal que a gente vai falar, viu, pessoal? É o TPR, né? Este se remete à assinatura do Tratado de Assunção, em 1991, que estabeleceu no seu anexo terceiro, perdão, um sistema provisório para resolver controvérsias caracterizado por negociações intergovernamentais diretas. Perante o caráter provisório do sistema, os Estados-partes se comprometeram a adotar um sistema definitivo antes de 31 de dezembro de 1994. Então, o TPR é o Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul e que usa bastante a arbitragem também, né? E foi criado desde o do começo, né? Do Mercosul ali nos anos 90. Em 17 de dezembro de 1991 foi subscrito o Protocolo de Brasília, PB, iniciativa também provisória, ainda que prorrogada até o ano de 2001, que serviu para que fossem criadas 9 divergências entre os Estados partes sobre questões de diversas índoles e constituiu o início formal de um esquema procedimental denominado pelos tribunais arbitrais ad hoc. Então, houve esse desenvolvimento legislativo. Com a assinatura do Protocolo de Olivos, de 2002, e seu posterior protocolo modificador, foi transformada a estrutura para a solução de controvérsias do Mercosul e foi aperfeiçoado o sistema vigente, sendo criada uma instância permanente de atuação e reunião perante a convocatória concreta, o Tribunal Permanente de Revisão, TPR, com sede em Assunção, capital do Paraguai. Bom, Tribunal ad hoc, pessoal, ele é um tribunal criado para resolver uma situação específica, como o próprio nome indica, em latim. Ad hoc é para aquele fim, em latim. Tribunal permanente de revisão significa que ele está funcionando permanentemente, ele não funciona somente para resolver um caso específico, né? O objetivo do Tribunal Permanente de Revisão, TPR, é garantir a correta interpretação, a aplicação e o cumprimento dos instrumentos fundamentais do processo de integração, que é possível estender-se em primeira e única instância, ou como um tribunal de alçada, a petição de um Estado-parte envolvido em uma controvérsia sobre a aplicação de direito, sob um posicionamento anterior de um tribunal ad hoc, TAH, né? Artigos 17, 19 e 23 do Protocolo de Olivos. Então, claro, a existência do Tribunal Permanente de Revisão não tira necessariamente a competência e as decisões dos tribunais ad hocs, e nesse sentido ele tanto pode ser um tribunal de alçada, alçada é recurso, tá? Quanto funcionar diretamente em relação àquelas causas. Então, são legitimados ativos no mecanismo de solução de controvérsia do Mercosul unicamente os seus estados-partes. Nesse caso aqui, legitimado ativo é quem pode ingressar com ações. Então, a princípio,
são os estados partes do Mercosul. Os particulares, pessoas naturais ou jurídicas, pessoa natural, lembrando, é a pessoa física, né? Pessoas jurídicas são empresas, por exemplo, entre outras, né? Podem interferir ou iniciar uma reclamação conforme o sistema de solução de controvérsias instituído pelo Protocolo de Olivos é na Argentina, unicamente quando seus interesses sejam afetados como consequência das decisões adotadas pelos Estados-partes contrárias às normativas emanadas dos órgãos do Mercosul, nos termos do artigo 39 do Protocolo de Olivos e através da respectiva seção nacional do Grupo do Mercado Comum, GMC, uma vez consubstanciado o procedimento, se ter chegado à resolução sobre o conflito em questão, é o Estado-parte que poderá iniciar o procedimento arbitral. Bem, aqui dá a explicação de alguns detalhes, ou seja, primeiro aspecto, pessoas naturais, pessoa física, nós, seres humanos, nos convidam, ou pessoas jurídicas, né? Eles podem fazer uma reclamação junto ao sistema de solução de controvérsias do Mercosul, desde que os seus interesses sejam afetados por a decisão de um país. Por exemplo, uma empresa do Brasil ficou prejudicada por uma decisão do governo argentino, e aí se encaminha o GMC. Se o GMC não consegue se resolver, aí é o Estado parte de origem que vai dar prosseguimento ao procedimento arbitral, tá? Então, no caso que eu citei, exemplo, a empresa brasileira se queixa da Argentina. A Argentina não resolve o problema via GMC. Aí o Estado, Brasil, o Estado de origem da empresa, assume a reclamação no TPR. É isso que está explicando aí. Bem, pessoal, o procedimento de solução de controvérsias previsto pelo Protocolo de Olivos é contraditório e público. Contraditório não é no sentido que haja uma contradição. Contraditório é porque respeita o direito de ambas as partes se manifestarem, tá? E esse sistema de solução de controvérsias, ele se encontra conformado por três fases que a gente vai discutir no nosso próximo vídeo. Por enquanto é só, a gente para por aqui. Fico à disposição de vocês como sempre. Tchau, tchau!